Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, vídeo polêmico aí. Hoje o noticiário esportivo do Vasco foi quente e a gente vai dar a nossa opinião aqui sobre os principais assuntos que ganharam ênfase no dia de hoje. E neste vídeo a gente vai falar aqui sobre a partida de amanhã entre Vasco da Gama e Portuguesa da Ilha. Um jogão de bola aí, a equipe da Portuguesa, que é dos menores, a equipe que está aí com a maior quantidade de pontos. A gente vai falar muito aqui sobre o jogo contra o Botafogo, lá em São Luís do Maranhão. Começaram aí as vendas aí com relação aos ingressos. Torcida do Vasco prometendo uma festa gigante no Aeroporto Internacional de São Luís. A gente vai falar aqui sobre a confusão que aconteceu hoje lá na FERJ. A FERJ simplesmente rompeu o contrato aí com a empresa que transmitia o futebol carioca. Vamos falar também muito sobre a situação aí de virada de mesa, tapetão, campeonato carioca todo desorganizado. E é o seguinte, né? Muito cedo e a gente já deve ter clube aí perdendo pontos na competição. E a gente vai falar aí sobre mais uma irresponsabilidade do senhor Jorge Salgado, que hoje mais uma vez meteu através de uma nota oficial um caô, novo caô aí. Olha, o Campelo deve estar com muita inveja de você, Jorge Salgado, porque o Campelo, ele era mentiroso, mas você bate recordes olímpicos e mundiais de mentira. Então a gente vai esclarecer tudo aqui para vocês. E eu peço a você que não é inscrito para você se inscrever no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliação do nosso conteúdo e ativem o sininho. Bem, meus amigos, o Vasco amanhã tem um compromisso importantíssimo contra a equipe da Portuguesa da Ilha. Esse jogo promete ser mais difícil. A Portuguesa da Ilha aí está na 5ª colocação. O Vasco busca a ponta da tabela. Hoje temos aí 10 pontos, a mesma quantidade do Botafogo, que é o líder, só que a gente tem um saldo de gols aí inferior. Temos um gol a menos. E o Vasco da Gama vai para essa partida aí com novidades. O GE soltou aí a possível escalação do Vasco da Gama. O Zé Ricardo não confirmou, mas Luiz Cangá pode ser titular no lugar do Ulisses. A gente vê aí que o Nenê retoma a condição de titular do Vasco da Gama e o Bruno Nazário, ele mesmo, pode sair do time para a entrada do Getúlio para o Vasco da Gama jogar com 2 atacantes lá na frente. Então, portanto, o time do Vasco, segundo o GE, Thiago Rodrigues, Everton na lateral, Ulisses ou Cangá, Anderson Conceição e Edmar. Matheus Barbosa jogando no lugar do Yuri Lara, que se encontra lesionado. Juninho, Gabriel Peck, que está jogando muito, Nenê retornando à equipe titular, Bruno Nazário ou Getúlio e Raniel. Assim que o Zé Ricardo vai para esta partida, que terá a transmissão aí da Rede Record.
E olha, já para a próxima rodada, os ingressos já estão sendo vendidos lá em São Luís do Maranhão. Torcida do Vasco prometendo uma festa gigante lá no aeroporto de São Luís, né? Então a gente vai ver aquela mesma festa que a gente viu ano passado contra a equipe do Sampaio Corrêa no Campeonato Brasileiro da Série B. E hoje, né, a Ferj anunciou que rompeu o contrato aí dos jogos aí que eram transmitidos pelo canal Flow Sport Clube. A Ferj alegou que esta empresa aí teria feito apologia ao nazismo. E é o seguinte, a Ferj nesse caso está certa, todo mundo que ama a vida não pode fazer apologia a esse sistema de governo. Então, parabéns aí à Ferj nesse sentido. E é o seguinte, a gente viu que a Record também notificou a Ferj, estava descontente aí com essa situação dessa empresa, então isso caiu por terra hoje. Não vai mais fazer as transmissões a Flow Sport Clube. E é o seguinte, tapetão, virada de mesa no campeonato estadual. Caiu lá na mão da doutora Renata Mansur, presidente aí do TJD-RJ, uma denúncia feita pelo Madureira e pelo Bangu que o Boa Vista teria simplesmente aí escalado o jogador Rayan Guilherme na partida contra o Vasco da Gama de forma ilegítima. Esse jogador veio do Fortaleza, ele pegou 5 jogos de gancho, não cumpriu quando ainda jogava pelo Fortaleza e ele atuou contra o Vasco da Gama. Segundo o artigo 214 aí do Código Brasileiro de Desportivo, o Vasco da Gama não ganha esses pontos aí, mas a equipe do Boa Vista perdem esses pontos, certo? E isso vai mexer drasticamente aí na tabela do campeonato estadual. Bom, meus amigos, hoje, né, o Jorge Salgado mais uma vez fez um papelão e eu vou explicar para vocês o que aconteceu. O Globo, ele fez uma denúncia que o Vasco da Gama demitiu 2 funcionárias que trabalham aí no departamento de responsabilidade social do clube após elas voltarem de férias, certo? O Vasco da Gama emitiu uma nota através do presidente do clube que simplesmente disse com todas as letras aí que o Vasco não demitiu e simplesmente, além dessas 2 funcionárias que estão no quadro social do Vasco, o Vasco iria contratar mais 2 funcionários para poder aumentar esse departamento. Só que o Jorge Salgado esqueceu de combinar aí com o seu Horácio Lopes Júnior, aquele que pegou as taças do Vasco e jogou lá na Kombi, né, de forma famigerada, e o seu Horácio deu uma declaração dizendo que as profissionais foram dispensadas por necessidade de readequação financeira e dos quadros técnicos do departamento. Então o Vasco fazendo uma nota para poder mentir e o Horácio, né, simplesmente confirmando a demissão dessas 2 funcionárias que realizavam aproximadamente 1.500 atendimentos por mês aí com a garotada da base, né, com as meninas e com os funcionários do Vasco da Gama que estão passando aí por momentos delicados, todos sabem o porquê. Bom, esse Vasco, eu não quero esse Vasco aí de Jorge Salgado. Por isso, assinem a SAF. Assinem a AGE
diga não para essa situação aí da SAF. A gente quer um Vasco que pense no social como sempre foi. Eu agradeço aí pela sua atenção. Um mentiroso quanto mais, seu Jorge Salgado. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!